Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. As cidades foram todas pensadas contra as florestas e contra as savanas, contra tudo que a gente considera hoje cada vez menos como apenas natureza, né? Mas até recentemente era a palavra natureza que cabia, né? Então é trazer essa natureza, trazer essa floresta para dentro da cidade. E foi a partir daí que eu vi a plasticidade das plantas. São verdadeiras esculturas, é de uma beleza extraordinária. Não é só a cor, é a forma da planta. As N formas que ela assume, entendeu? Aquilo é uma escultura, gente, entendeu? E a gente, no máximo, usa como uma decoraçãozinha ali no canto, né? Um vasozinho, etc. E você tem uma infinidade vegetal, entende? Então, vegetalizar o mundo, vegetalizar o cosmos, né? Usar isso como um instrumento de pensamento, né? Elas têm uma capacidade disseminadora incrível. Ao mesmo tempo, imóveis, supostamente imóveis, mas não estão imóveis, agora a gente sabe que elas não estão imóveis, né? Mas elas agenciaram os ventos, os animais, né? Dão de comer os animais para que eles levem as sementes, elas não são nada. A chuva, né? Os rios, né? A semente que cai no rio e que percorre quilômetros, entendeu? O vento que leva, o pássaro que leva, o humano que leva, entendeu? E tudo assim, com uma inteligência, isso é inteligência. O vegetal é um enigma, né? A verdadeira esfinge não é animal, a verdadeira esfinge é vegetal. E foi por isso que eu me interessei, né? Para dialogar com essa esfinge, né? E torná-la um claro enigma, um pouco mais claro para a gente. O que eu acho é que eclodiu em mim a semente vegetal, a disseminação. Olá, você está ouvindo mais um podcast da Rádio Letras e hoje a gente vai receber aqui o escritor e ensaísta Evandro Nascimento. Nascido em Camaquã, no sul da Bahia, Evandro formou-se em letras pela Universidade Federal da Bahia e doutorou-se na École de Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, onde foi aluno de Jacques Derrida. Essa formação viria a transformar-se em Derrida e a Literatura, publicado em 2015 pela E-Realizações. É autor dos Diários de Vincent, Impressões do Estrangeiro, Circuito 2021 e O Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas, publicado pela Civilização Brasileira em 2021. É especialmente sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. Evandro, bem-vindo à Rádio Letras. É um prazer ter você de volta aqui na Universidade Federal Fluminense. Eu queria voltar no tempo e entender um pouco o processo da tua formação. A minha grande formação teórica veio de Evelina Reusel, que tinha sido aluna de Silviano Santiago, do Luiz Costa Lima. Ela tinha feito mestrado na PUC do Rio. E a PUC do Rio, ela pegou ainda a fase estruturalista com Luiz Costa Lima, mas ele, logo depois, ele passa a ler Claude Lévi-Strauss, ele abre, né? E mais adiante ele vai estudar também os alemães, né? A questão da mímesis, via alemães ou não, já no final dos anos 80. Então, o que eu vou herdar, na verdade, naquele momento, né, de formação, é uma ligação já... A Evelina já falava nos franceses, Barthes, então, fez parte da minha formação, né? O livro da Leila Perrone Moisés, Texto, Crítica e Escritura, foi um livro fundamental. Ele me abriu assim para um campo de estudos franceses, né? O Derrida eu não vou ler nesse momento, no início dos anos 80. Eu vou ler Derrida já no mestrado, em 83, né, quando eu chego na PUC, né? Resumidamente, o Derrida vai entrar na minha vida depois de Barthes e de Deleuze e de Foucault. Ele é o último dos franceses que eu vou ler. Queria te ouvir um pouco sobre esse primeiro contato com o Derrida, o contato com o professor Derrida. Foi muito impactante, né? Porque primeiro eu não estava no projeto ser aluno dele. Eu assistiria os seminários, né? Como ouvinte, como inúmeras pessoas que iam lá para os seminários do Boulevard Raspail, né? Na Maison de l'Homme, né?
E foi quase que por um acaso que eu precisei de uma inscrição e ele me deu a inscrição na instituição, na École des Études en Sciences Sociales, onde ele dava aulas, né? E ele me entrevistou, assim como vários alunos. Eu fui entrevistado num dia lá para ver se ele aceitava ou não como aluno efetivo inscrito, né? E ele, diante do projeto, ele aceitou e me deu liberdade, né, de dar continuidade ou não. Eu precisava de uma inscrição, ele resolveu administrativamente. Mas ele era muito sedutor, ele disse, olha, se você assistir o seminário, será um prazer. E claro que isso foi um ato de sedução. E aí eu descobri que eu era aluno efetivo dele, eu tinha uma inscrição, eu tinha direito a conversar com ele. E aí eu comecei a pedir para ele rendezvous, né, entrevistas. E ele anotava na agenda, eu ia lá no escritório dele, na Maison de l'Homme, e conversava com ele sobre o projeto. E a única coisa que ele se recusava era falar sobre a própria obra. Ele disse, não, a gente publica textos para que as pessoas leiam. Eu não vou ficar aqui, que eu queria discutir a écriture com ele. Ele disse, não, isso não está em questão. Não, isso ele cortou. Mas tudo que era relativo ao meu projeto, Nietzsche, a gente falava muito de Blanchot, que era um autor que eu estava lendo, que eu percebi que era importante, e ele adorava, né, amigo de Blanchot, textos sobre Blanchot. E aí a questão da literatura, né, que volta e meia aparecia, né, o sentido, eu falo disso num texto, um prefácio que eu fiz para a estranha instituição chamada literatura, Le sens de la littérature et l'essence de la littérature, um jogo de palavras, né, a essência da literatura e o sentido da literatura, né? E a conversa girava em torno disso. E claro, assim, como qualquer pessoa diante de um grande pensador badalado no mundo inteiro, menos na França, isso é fundamental. Ele era badalado no mundo inteiro, mas na França era quase um desconhecido. Aos poucos é que ele vai se tornar uma celebridade também na França, né? O deslumbramento. Mas eu rapidamente, já como interiorano, acostumado a lidar com situações diferenciadas, né, de Silviano Santiago, no Rio de Janeiro, eu já estava curado de deslumbramento. Então, rapidamente, eu cortei meu deslumbramento e passei a encarar como um professor com o qual eu aprenderia muito, né? E o grande desafio foi apresentar no seminário dele um texto sobre ele, né? Isso foi um desafio, eu já narrei isso para várias pessoas. E deu tudo certo, mas realmente foi uma experiência difícil para mim. Ele gostou da apresentação, elogiou, inclusive. E aí, com isso, eu pude renovar a minha bolsa sanduíche, que era quase impossível, por mais um ano. Ele me deu uma carta, eu tenho essa carta no computador, porque se ele escrevesse à mão, o CNPq não entenderia nada, a letra dele era quase ilegível. E aí eu tive foi um desafio, uma coisa muito difícil, porque eu não tinha um ano ainda de França e falar dele na frente dele, né? Você imagina a dificuldade, né? E ele era muito sério. Quando ele não gostava de uma apresentação de alunos, ele podia ser duríssimo na frente de todo mundo, entendeu? Embora ele fosse muito gentil, mas quando ele discordava muito, com radicalidade. E aí pronto, aí eu segui o seminário da Sarah Kaufmann, uma pessoa extremamente importante na minha vida, outra professora de uma importância fenomenal. Eu fiz curso de pós-graduação e de graduação. Eu pedi para ela para assistir um curso sobre Mimes em Platão. O primeiro capítulo da tese deve muitíssimo a Sarah Kaufmann, entendeu? Hoje eu tenho que reconhecer isso. Porque ela era muito leitora de Derrida, ela era amiga de Derrida, leitora de Derrida, então estudar Platão com ela foi, né, Derrida na veia, né? Então, arrematando a resposta, eu tive sim esse impacto muito forte, que qualquer estudante teria, e até mesmo um professor já formado teria, mas o deslumbramento eu cortei, e o mais importante era a relação intelectual e afetiva também, porque ele era um francês diferenciado, um franco-argelino, né? Alguém que vinha da periferia, né, da colônia, da ex-colônia, né? Então ele tinha essa marca mais acolhedora que outros professores não tinham, né? O francês típico, o professor não, ele é formal, burocrático, acadêmico, brilhante, mas acadêmico, né? E o Derrida não, ele tinha realmente o acolhimento do estrangeiro. Então, o sentido da hospitalidade, que é uma temática de um de seus seminários, era real, não era teórico apenas, não? E o primeiro seminário que eu assisto é sobre o segredo. Eu dou a sorte histórica de ver a abertura de Derrida dos últimos seminários da vida dele, sob a rubrica de
questões de responsabilidade. E aí vai do segredo, que é o primeiro, até os animais, que é o final da vida dele. Todos em torno de ética, política e estética. Então é uma grande sorte. Em 91 ele estava inaugurando o final da obra dele, né? Então foi espetacular para mim. E o segundo seminário que eu assisto é sobre o testemunho, né? São os dois que eu assisto. Ambos já publicados. Queria que você falasse um pouco mais sobre como você vê a situação do Derrida e o que você tentou propor nessa época em relação a esse diálogo entre filosofia e literatura. Na verdade, esse diálogo começa na graduação, porque eu sempre tive um amor pela filosofia. Eu comprei a coleção dos Pensadores completa em 79, né? Eu tenho uma edição de 79. Só homens, né? Nenhuma mulher, nem Hannah Arendt, nem Simone de Beauvoir, o que é um absurdo, né? Eu não fui fazer filosofia porque realmente a literatura era mais forte nesse sentido. Mas, não por acaso, eu abracei a teoria da literatura que me deu essa entrada, né? Estudando Aristóteles, Walter Benjamin, né? E outros pensadores. Então, Nietzsche estava no meu horizonte, Deleuze. Então, no mestrado, isso já estava lá. E sem a preocupação que eu estava lidando com literatura, eu estava lidando com discurso, percebe? E isso é a marca do meu trabalho. Eu nunca, embora eu reflita sobre a questão disciplinar, ela existe como problema no meu texto, eu acabei de escrever sobre isso, falei a semana passada, né, no Centro Cultural de Justiça Federal, comecei falando da questão disciplinar, relação literatura, filosofia e psicanálise. Eu posso até falar um pouco depois sobre isso, o que eu falei semana passada, né? Mas não era um problema para mim, porque eu estava no discurso, percebe? Eu acho que minha formação, a liberdade que eu tive na Bahia, que foi muito grande, foi excelente, eu cheguei na PUC, eu não tinha nada a dever à PUC em termos de formação. Eu lido com discurso, eu não lido com disciplina. A disciplina está no horizonte, mas não é o meu horizonte principal, entende? Então, essa liberdade que eu tive, e a minha mestrado era muito literário, era um texto bastante livre, inventivo, mas muito mais deleuziano e bartesiano. Então, quando eu entro com um projeto mais teórico, mais lendo Clarice no doutorado, eu estou com essa liberdade, sem medo nenhum de filosofia. E, sobretudo, porque os autores que me interessavam na filosofia são muito literários. Quase todos eles muito marcados por Maurice Blanchot, que é um pensador e é um escritor ao mesmo tempo. Percebe? Essa formação francesa que eu tive, já sistematizada por Leila Perrone Moisés, é um livro que eu recomendo para os meus graduandos, né? Porque é um livro que abre para você um campo de discurso do texto, da textualidade, da escritura. A categoria do texto, da escritura, nesses franceses, é filosófico-literária. Então não tem drama, não teve drama para mim, entendeu? Porque se eu tivesse ido para um curso de filosofia, sim, aí eu poderia ter problemas, né? Foi só por aí Derrida nos seminários, ele falava de Baudelaire, ele falava de Blanchot, ele falava... Ou seja, Derrida trazia o tempo todo, nos livros, né, e na sua fala, a literatura, sem dramatizar, entendeu? Ao contrário, com uma abertura muito grande e sem aplicar teses, que é o pior que um filósofo pode fazer, é criar uma máquina em que você aplica conceitos na literatura. Não. Qual é o diferencial de Derrida que eu percebi muito rapidamente? A literatura é uma forma de pensamento, é o que eu chamo de literatura pensante, capaz de pensar o que a filosofia se recusou a pensar. A minha categoria foi forjada, provavelmente em 92, aluno de Derrida, numa fala dele, entendeu? Como aluno dele, eu disse, não, eu vou categorizar isso, uma literatura pensante, ou seja, a literatura pensa o que a filosofia se recusou a pensar, e que hoje ela pensa, hoje tem filósofos que pensam... E o que é isso que a literatura pensa que a filosofia não pode pensar? Não é que ela não possa, ela não pode porque foi recalcado, né? Ela poderia, mas se ela não fez, então ela não poderia, né? Aí é o paradoxo do recalque, né? Se ela não fez é porque ela não pôde, né? Algo a impediu, né? Eu acho que fundamentalmente, assim, eu me dei conta a semana passada falando em público. Falar em público tem essa vantagem, né? Você se distancia do seu escritório e vai falar em público, né? A grande questão, desde a adolescência, para mim, desde os 15, 16 anos, é a relação do humano com o não humano, né? E é essa grande chave de toda a minha existência, toda a minha formação, intuitivamente, ao ler Nietzsche, a questão do Übermensch já estava lá. Uma das coisas que eu conversava com Derrida filosoficamente era a questão da superação do humano, né? E eu desconfiava dessa palavra superação que eu vou abolir. Não é a questão de superação, a questão é outra, né? É o redimensionamento. E era uma questão que estava lá, que eu fazia perguntas a Derrida e ele me respondia da maneira dele, não?
Então, um dos recalcados da história da filosofia é a relação com os animais, claramente, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto, né? Que depois a gente vai passar desse ponto para a questão das plantas, dos vegetais. Mas eu queria, como você já está entrando nessa questão, que tem a ver com a questão que eu acabei de formular, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seminário do Derrida, do animal, né? A importância que ele vai ter para você também, mas já contextualizando essa questão do humano e do não humano, né? Que é importante. Na verdade, a questão do animal está já na farmácia de Platão, entendeu? Só que ela está de maneira... Tem até um livro publicado, eu não vou lembrar o título agora, mas é um livro muito bonito. É uma tese de doutorado feita por um latino-americano, né? Eu acho que é um chileno que mora no México, mas, enfim, é uma referência que eu não posso dar porque ela me ocorreu agora, que destrincha assim, na obra inteira do Derrida a questão dos animais, de maneira dispersa. E só no final da vida, já nos últimos anos, é que ele vai sistematizar isso com La Bête et le Souverain, que são os 2 anos de seminário sobre a animalidade e a relação com o humano, né? E, evidentemente, quem lida com a questão do humano tem que pensar na animalidade, né? E aí, muito antes de ler Derrida, eu leio Kafka, eu leio Guimarães Rosa, leio Clarice Lispector, 3 autores fundamentais para a questão do animal. Então, não foi a filosofia que me deu o animal, foi a literatura. Quando eu vou ler Derrida já na farmácia de Platão, aí é um terremoto, né? Porque aquilo que eu estava lendo na literatura, que a literatura estava me dando, me instigando, e Nietzsche também me instigando, entendeu? Derrida vai me dar na bandeja, né? Porque ele é um leitor de tudo isso, né? Ele é leitor de Kafka, ele é leitor de Borges, né? Ele é o leitor de Maurice Blanchot, todos autores que mobilizam essa potência de pensamento que a filosofia, com exceção de Montaigne, né? De um ou outro pensador, não teve capacidade de fazer estruturalmente, né? O recalque é da ordem do estrutural. Não é uma simples repressão. Aqui, são forças em embate que impedem. Se você está dentro da racionalidade humana, do logos, não dá. Não cabe, né? Veja as palavras, né? Tem um momento do pensamento vegetal em que eu coloco a metáfora do vegetal e até a metáfora do animal em Hegel e mostro como metáfora ele traz para o livro. Agora, não como conceito, ele não admite que o animal pense, entende? Ele diz claramente, o animal não pensa, a planta não pensa. É isso, o recalque é isso, tem uma força ali logocêntrica, como Derrida dirá, né, que impede que pense no animal como pensante. Né? Tem essa questão que eu acho importante no Animal que Logo Sou, do Derrida. Quer dizer, o modo como ele desloca a velha discussão se os animais pensam ou não, ou se eles têm linguagem ou não, e a questão deslocada para a questão da dor, né? E do sentimento. Quer dizer, da sensibilidade. Da sensibilidade e, sobretudo, da dor, né? A questão de saber até onde os animais sofrem passa a ser mais importante do que a questão de saber até onde os animais falam ou pensam ou não, né? Ou seja, me parece que ele desloca a questão da linguagem por uma coisa que já é mais pragmática. O que você acha? Para pensar essa questão da dor, ou mais ética, digamos assim, né? Porque quando ele vai pensar o animal a partir da dor, ele já está pensando num problema ético, né? Eu acho que está tudo relacionado. Eu acho que linguagem, pensamento, sensibilidade, sensorialidade, é tudo no mesmo campo, entende? Embora sejam palavras distintas e com implicações diferenciadas, não? Mas, assim, pensando, tentando, porque eu estou falando a partir de uma memória de leitura, não? Pensando na minha leitura sobre Derrida, na verdade, no momento em que ele questiona o logocentrismo, ele abre para o campo da sensorialidade sem cair no empirismo, porque Derrida não é um empirista, né? Então ele tem sempre o cuidado de não cair no oposto, né? Não é simplesmente criar uma inversão, tem que deslocar, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho assim, um dos momentos mais bonitos desse que era uma conferência, que virou um livro, né? Que é O Animal que Logo Sou, é um momento que ele fala da própria gata, da sua gata, né? Que o vê nu, como ela vê. O conceito de nudez não existe para o animal, evidentemente, existe para nós, mas para o animal não, né? Qualquer coisa que o corpo do animal não está nu, né? Para ele próprio, né? Como conversando com uma antropóloga, né? E eu falando sobre a questão como os indígenas apareciam na televisão antigamente, realmente com o seu vestuário normal, e que hoje eles estão usando já roupas ocidentais, né? E aí a gente começou a falar, e eu falei da nudez indígena, como alguns... Ele disse, não, o índio nunca está nu.
Ele tem sempre algo sobre o seu corpo e aquilo é uma vestimenta. Depende da etnia, depende da cultura, etc. Eu achei isso belíssimo, né? Quer dizer, o nosso conceito é que é atrasado, né? A gente acha que nudez é você expor a genitália, né? Então, isso é a nudez. Não, tudo para o indígena é vestimenta. Para o animal, mais ainda, né? Porque o animal, ele nasce vestido, né? Ou, aliás, ele nasce sem conceito de vestimenta e sem conceito de nudez, né? Então, eu acho que assim, a questão do Derrida é belíssimo ele acabar com a vida, né, os seminários com o animal. Foi por acaso, evidentemente, ele não sabia que ia morrer. Não? Ele adoece em 2003, não? E é um câncer grave, então em pouco tempo ele morre. Mas eu acho que em 2002 não havia nenhum sintoma ainda. Então, quando ele começa a fazer os seminários, ele não sabe que vai morrer. Mas ele morre, acaso ou não, ele morre falando dos animais, literalmente. É o último seminário dele. Né? Eu acho que realmente, aí eu concordo, eticamente é um apogeu para Derrida, porque a questão de responsabilidade é a questão ética por excelência. Né? Responder ou não responder, que é a grande questão que está no seminário. Os animais são capazes de responder, que é uma coisa que ele dialoga discordando de Lacan, não? O momento que ele dialoga com Lacan. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que, nesse sentido, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que é um ápice de Derrida pensar, né, a questão ética por excelência, que é a relação da animalidade, é como eu penso, aí já sou eu pensando. Eu acho que a questão, quando eu leio Derrida, é a questão da animalidade do homem e da humanidade, entre aspas, do animal, né? E diversas outras coisas. Não é só isso, não. É um pouco mais do que isso. Mas, resumidamente, é isso. Né? Essa inter-relação entre espécies, né, gêneros e espécies tão distintos, né, e que a metafísica ocidental, né, tratou de separar radicalmente. Assim, Heidegger, para mim, é um terror nesse sentido. Para mim, é um pensamento nazista. O que ele diz em alguns textos, a separação radical, ele diz que é um abismo. Tem que haver um abismo, porque ele está atacando Darwin, né, o grande inimigo nesse seminário, né, sobre a animalidade do Heidegger, é Darwin. Né? Ele está querendo descartar essa ancestralidade animal do humano. Né? Então ele coloca um abismo entre os humanos, os homens, né, o Dasein, né, e as plantas e os animais, mas sobretudo os animais. As plantas ele nomeia, mas é sobretudo os animais. Então, a gente estava falando de Derrida, desse seminário dos animais, e a importância que tem, que começa a ter para você a questão do humano e do não humano, né? E isso me faz pensar justamente um dos seus desdobramentos posteriores, né? Que vai ser o pensamento vegetal, né? Como é que você veria aí depois dessa guinada, né, na grande guinada do Derrida? Quer dizer, o Derrida não escreveu muito ele escreveu, claro, sobre os vegetais, né, no livro sobre o Genet, né, particularmente, mas como é que você situaria aí justamente meio que a rebours, né, a questão do vegetal, quer dizer, partindo justamente disso que você acabou de falar do Heidegger, né, o Heidegger limita quer dizer, o conceito do Dasein é um conceito extremamente ultra-humanista, porque ele acaba limitando a possibilidade de se pensar aquilo que está para além do humano, que o próprio Paul Celan já tinha visto, né? Então, como é que entraria aí a questão das plantas e dos vegetais? A planta está em mim, né? Eu brinco, a partir da Flip 2021, que foi uma Flip vegetal, eu passei a dizer que eu brotei na Mata Atlântica, eu sou uma plantinha da Mata Atlântica, e é verdade, né? Foi lá, né, que eu nasci, convivi muito com a lavoura do cacau, a monocultura do cacau, né? Meu pai era fazendeiro, inclusive, no final da vida. Então, ela é minha, ela estava em mim. Né? Eu diria que os autores também, sobretudo Clarice, quando eu publico Clarice Lispector, uma literatura pensante, já tem lá um capítulozinho, né, que são sessões, na verdade, são sessões, né, que é sobre a Clarice e a estética das sensitivas. Né? Sensitiva é um dos nomes dado a mimosa, né, no francês, que é essa plantinha, né, que a gente toca e ela se mexe, que tem vários nomes populares. Né? E aí, então,
o animal realmente levou a planta, né? Quer dizer, o pensar, porque são viventes, né? Hoje eu estou ligado ao não vivente, eu estou cada vez mais preocupado com o não vivente. Mas naquele momento, uma coisa leva a outra. Então está lá, né? E ficou mesmo ali como uma semente já não adormecida, uma semente que quer brotar, né? Em 2021, eu vou publicar 2 livros, um romance, que é o de 300 páginas, Van Gogh, e o Pensamento Vegetal, de também 300 e poucas páginas, né? E vou estar desenhando, pintando milhões de coisas. O que eu acho é que eclodiu em mim a semente vegetal, a disseminação. Né? A disseminação, que é uma metáfora derridiana, né? do grande livro dele, que é uma metáfora não é exclusivamente vegetal. A disseminação não é apenas, mas é sobretudo vegetal. Né? O sêmen aí, né, a semente, tudo, né, tá ligada, sobretudo, à vegetalidade. Na verdade, o vegetal nele não é como o animal, é mais uma metáfora. Entende? Gené é uma coisa literária. Claro que ele está apontando, né? Claro que ele está apontando no texto também sobre o Ponge, né, aparece lá. Né? Vários momentos o vegetal aparece, mas nunca com a força do animal, da animalidade. Queria aproveitar justamente essa expressão que você usou, que o vegetal lá é uma metáfora, porque nesse momento, no Brasil, a grande sensação é falar do rizoma do Deleuze, né? Que é outro Deleuze-Guattari, né? Que também vão usar uma metáfora vegetal que vai se transformar numa espécie de jargão de Bíblia, um clichê do pensamento acadêmico brasileiro, né? Mas onde é que se dá justamente o ponto de virada entre o uso metafórico do vegetal e um pensamento do vegetal, ou um pensamento vegetal, como você Essa pergunta é incrível, porque é uma história da cultura brasileira, a cultura universitária brasileira. Sobretudo, me parece, nos cursos de comunicação. Eu tenho a impressão que esse Deleuze dessa metáfora, entendeu? É sobretudo os cursos de comunicação, mas também chega em letras, chega na filosofia, entendeu? E que eu nunca subscrevi. Na verdade, eu sempre admirador profundo, né, do Mil Platô e tudo, né? E aí, embora o Deleuze preceda o Derrida, naquele momento eu não estou preocupado com eles, eu não vou lê-los, na verdade, né? O que chama de virada vegetal, expressão que eu não uso, entendeu? Ela aconteceu comigo por uma intuição de que havia, né, não mais uma metáfora, né, porque realmente você tem toda a razão, o rizoma, embora em Deleuze e Guattari não seja apenas uma metáfora, né, depois, aí sim, quando eu vou escrever o pensamento vegetal, eu vou lê-lo com seriedade. Havia até oposição entre a árvore e o rizoma, isso não está em Deleuze e Guattari, não tem oposição, entende? Eles repensam a árvore, né? Eles repensam o modelo da árvore, o modelo tradicional da árvore, mas eles não condenam a árvore de maneira alguma, seria um absurdo, né? Então, eu vou agenciar, usar um termo bem deleuziano, eu vou agenciar toda uma bibliografia que já existia no exterior, entendeu? Já havia, né, botânicos, né, já havia pensadoras e pensadores voltados para isso. E no próprio Derrida, isso eu digo no Pensamento Vegetal, quando ele faz o seminário sobre os animais, os 2 anos, ele critica muito Heidegger por não falar das plantas, mas ele tampouco fala das plantas, entendeu? Ele coloca, em mais de um momento, ele está acusando Heidegger de privilegiar os animais e não falar das plantas, mas ele faz o gesto típico da metafísica ocidental, que é secundarizar alguém ou algo, né? Se Heidegger secundarizou os animais e as plantas, Derrida, não da maneira como Heidegger faz, né, mas de algum modo nem anuncia que falará sobre isso, que se ele anunciasse, né, não, as plantas merecem um tratamento à parte, mas não tem uma frase de Derrida que diga isso. Ele apenas briga com Heidegger. Heidegger devia prestar atenção nas plantas, mas ele não presta atenção devido às plantas, entendeu? Então, na verdade, é uma coisa intuitiva minha, volto a dizer biográfica, né, que está ligada à minha biografia rural, né? Eu sou um matuto, eu sou uma pessoa do interior, não? Um matuto que aprendeu francês, dá até para fazer uma ficção, um matuto que falava francês. Eu sou um matuto, né, não abro mão da minha raiz, das minhas raízes, né, interioranas, baianas, né? E que vai realmente entrar, e aí eu abro minha sensibilidade, que estava em mim, né? A semente vai brotar, e aí é uma loucura, porque eu saio do Van Gogh, que tem uma biografia maravilhosa,
toda clichêizada, né? Porque é puro clichê que tem em torno de Van Gogh, e aí eu faço a minha leitura de Van Gogh, eu humanizo Van Gogh, entendeu? Libero as plantas e libero o desenho. É a plasticidade das plantas, né? Resumidamente, é a plasticidade das plantas que vai eclodir em mim, seja como leitor de Van Gogh, seja como leitor das plantas reais, da bibliografia sobre plantas, da frequência que eu vou ter ao Jardim Botânico, vai ser o meu campo de pesquisa sensorial é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Agora, já pensando né, agora mais detidamente na questão do pensamento vegetal, tem dois problemas que eu queria abordar. O segundo eu vou tratar depois, que tem a ver com a ecologia, né? Mas o primeiro, digamos assim, que talvez seja uma primeira chamada para os nossos ouvintes, né? Que os nossos ouvintes, quando eles virem o título, eles vão querer saber, mas afinal de contas, o vegetal pensa? E o que é o pensamento quando a gente fala do vegetal? Eu tive várias dúvidas sobre qual seria o título do livro, né? E eu gostei desde o início, quando me ocorreu essa ideia do pensamento vegetal, exatamente por ser provocativa, né? Eu até esboço na introdução o que seria, o que essa expressão poderia significar. Eu acho que eu dou 3 ou 4 explicações possíveis, né? Agora eu vou falar rapidamente, de memória, o que seria isso. Mas é, antes de tudo, uma coisa provocativa mesmo, né? O vegetal pensa, né? É isso. A ideia era uma provocação, né? E um convite, né? Uma provocação como um convite a ler o livro sobretudo, a se interessar pelo universo vegetal, né? O que eu me dou conta rapidamente é que a questão do pensamento para o Ocidente, não para as culturas, que estava desde o meu horizonte as culturas africanas e as culturas indígenas, né? Mas o tempo é curto, eu só vou chegar aos indígenas muito menos do que eu gostaria, né? Porque eu vou ter que encerrar o projeto um pouco antes do que eu estava pensando, né? Eu me dou conta, lendo, pesquisando, me interessando pelas plantas, em todos os sentidos, literário, sentido filosófico e no sentido da botânica. Os botânicos, né? Stefano Mancuso, o Francis Allais, que é maravilhoso, acho que ainda não traduzido no Brasil. Eu me dou conta rapidamente que já existia mesmo nessa botânica desconstruída ou disseminada, né? E polêmica, porque nem todos os botânicos aceitam isso, né? Pesquisas muito sérias mostrando que existe uma inteligência vegetal. Entendeu? Uma inteligência das plantas, né? O Anthony Trewavas, que é um britânico, também tem um livro lindo sobre a inteligência das plantas. Tem vários, o Mancuso, o Cuttia e outros são mais conhecidos no Brasil, na Harvey, na questão dos animais. Mas existem bibliografias muito grandes hoje, né? E eu lidei com uma grande parte dessa bibliografia que demonstrava com pesquisas laboratoriais, né, a sensibilidade e a inteligência vegetal, né? Então eu fui confirmando esse título foi se afirmando como provocação e ao mesmo tempo como um campo infinito, porque tal como a inteligência humana, que agora tem a tal da inteligência artificial, não tem limite, né? O que a gente sabe é sempre muito pouco, né? É só uma semente. Meu livro foi uma semente para isso, e graças a Deus essa semente está frutificando bastante, já foi traduzido, né? Já virou referência para projetos, inclusive, entendeu? Em mais de uma área. E daqui a pouco eu vou falar dos convites inusitados que eu já tive em função do pensamento vegetal. Então é isso. Então é a questão da inteligência, né? Ao mesmo tempo, o pensamento vegetal é pensar as plantas, pensar não sobre elas, mas com elas, pensar com elas, abrir nosso corpo, né? Nosso corpo vegetal para a vegetalidade, que o corpo vegetal pertence a uma categoria da etnia tucano, né? Eu sempre ganho meu parceiro João Paulo Barreto, tucano, ele é da etnia e tem uma tese sobre isso. Eu li a tese dele ainda na versão digital, né? Tem uma categoria que é utilizada por esses pensadores vegetais, e que eu incorporei, que é a cegueira ou invisibilidade vegetal, né? A gente não vê as plantas, a gente só vê de vez em quando a paisagem, a florzinha que plantou, etc. Mas o vegetal, ao contrário dos animais, que bem ou mal a gente vê mais, né? Porque são mais próximos da gente, o vegetal é um enigma, né? A verdadeira esfinge não é animal, a verdadeira esfinge é vegetal. E foi por isso que eu me interessei, né? Para dialogar com essa esfinge, né? E torná-la um claro enigma, um pouco mais claro para a gente. O Philippe Descola tem uma passagem muito bonita que
ele fala sobre a relação de parentesco que os Achuar têm, sobretudo as mulheres Achuar, que reconhecem uma relação de parentesco com algumas plantas. Parentesco no sentido antropológico. E a gente também conhece, você acabou de falar do corpo vegetal, para os tucanos, a gente conhece um pouco das culturas indígenas brasileiras, que tem uma relação muito diferente com o vegetal. Né? Os Guarani Kaiowá, por exemplo, consideram que existe um milho que ele é uma divindade. Né? Quer dizer, esse milho que a gente vê como uma coisa, né, a ser consumida, para eles é uma coisa a ser rezada e cantada. Né? Quer dizer, são inúmeros relatos, mas o que eu queria que a gente começasse a pensar agora é justamente esse pensamento, essa relação com o não humano, né, sobre a qual a gente tem aprendido com os povos originários, com os indígenas, com os africanos, quer dizer, e de que maneira esse modo de pensar, e isso inclui a questão da vegetalidade também, no seu livro, reformula o conceito de ecologia, né? Quer dizer, que eu queria te convidar agora a pensar e falar um pouco sobre qual a importância da questão ecológica dentro desse pensamento sobre o vegetal, ou o pensamento vegetal. Tem um momento em que eu falo rapidamente da ecologia, eu evitei esses grandes nomes, tá? Porque eles vêm sobrecarregados de uma cultura, às vezes de um conhecimento muito importante. A ecologia, desde sempre, foi muito importante, ao longo do século XX, sobretudo a partir dos anos 60, com a contracultura. Né? Eu acho admirável, mas, ao mesmo tempo, muito problemática. Né? A palavra ecologia tem vários problemas. Eu sei que a ecocrítica está na moda, etc., mas eu sempre fujo da moda. É uma característica minha. Não por preconceito contra a moda, mas exatamente há um excesso de informação que, às vezes, fica muito repetida. Eu evito isso. E a palavra ecologia eu evitei estrategicamente no meu livro, entende? Eu quis o vegetal obras, eu estou pensando agora as vegetalidades, entende? Tal como existência e como metáfora também. Eu estou mais interessado nas vegetalidades. Usar o vegetal como instrumento para pensar o meio ambiente, etc., etc., como instrumento. E aí seria um pouco complexo, eu não vou desenvolver muito, porque aí eu teria que falar várias coisas. Mas, estrategicamente, na minha pesquisa, na minha vida, eu evitei a palavra ecologia, embora eu ache admirável e acho importante que exista uma tendência hoje chamada ecocrítica. Né? E posso dialogar com ela, não tenho nenhum problema, mas não um abraço como categoria minha. Isso foi estratégico. Né? Agora, o que eu posso falar... Então, retomando a questão da cidade-floresta, eu quero enfatizar não só a proximidade, né, o entorno das cidades, em geral, tem algum tipo de bosque, floresta, agricultura, etc. Né? E criar, então, canais de conexão entre a urbanidade humana e essa urbanidade vegetal, rural, né? Com outros humanos e com outros animais. Criar canais, né? E sensibilidade das pessoas, que elas possam ver aquilo também como vão ao museu, como vão a lugares especiais de aprendizado. Né? Valorizar florestalmente a própria urbis, né? Jardins, né? Plantas dentro de casa, né? Conhecimento maior de como as plantas agem, o que elas dão para a gente, ou seja, visibilizar o vegetal. Isso é uma questão. E para encerrar esse conceito de cidade e floresta, que agora já não é mais meu, eu descobri que há pessoas pensando isso, né? Há um grupo de estudo sobre isso, e eu quero entrar em contato até com essas pessoas, é a ideia de que toda a concepção de cidade moderna, né, que é uma concepção ocidental também, que foi exportada para o mundo, porque as outras culturas tinham outras formações, né, que podem até ser análogas às cidades ocidentais, mas que eram formações específicas culturais. A urbe, né, moderna é essencialmente ocidental de origem europeia. Né, e foi ela que criou essa cisão, né, entre cultura e natureza, que é questionada por Derrida, pela própria antropologia. O Claude Lévi-Strauss já questionava isso, né, e cada vez mais Dana Haraway, né, e vários outros pensadores e pensadoras questionam essa separação entre natureza e cultura. Né? Nós somos natureza e cultura. Né? O Ailton Krenak tem frases lindas sobre isso. Né? Para mim, tudo é natureza. E para mim, tudo é natureza. Até as piores coisas que o homem criou é natureza. É uma natureza nociva, mas é uma natureza. Né? É que a ideia de cidadania ela é completamente humana,
urbana e exclusivista, né? Não é qualquer um que é cidadão. E o Derrida tem textos sobre isso. O Derrida é um pensador disso. Quando ele questiona o cosmopolitismo de Kant, por exemplo, né? Que não inclui os refugiados, os expatriados, né? Os marginalizados. Então, é essa cidadania ampliada, e que eu ampliaria para as plantas e para os animais. É dar uma cidadania às plantas, dar uma cidadania aos animais, vegetalizar o mundo nesse sentido, animalizar o mundo, entendeu? E isso, para mim, humaniza o próprio, resgata a verdadeira humanidade do homem. Eu tinha como projeto inicialmente, o subtítulo seria Por um Outro Humanismo. Depois eu descartei, porque, mais uma vez, é uma palavra tão contaminada pelo antropocentrismo que, no final, as palavras finais do meu livro são, talvez não seja mais preciso essa palavra humanismo, né? Eu próprio a descarto, né? Porque eu estou preocupado realmente em vegetalizar, em animalizar a humanidade, e o contrário também, humanizar, né? Esses outros viventes, mas no sentido melhor da palavra, né? Aproximá-los, né? Ver que a humanidade pode ajudar a salvá-los, como de fato uma parte da humanidade salva, né? Da destruição os vegetais e os animais. Ou seja, o que Derrida chamou de solidariedade de todos os viventes, né? Eu chamaria, eu endosso e incluiria as coisas e os minerais. Então, seria a solidariedade universal de todos os viventes e não viventes. É isso. Eu acho que todo o meu desejo de reflexão da relação do humano com o não humano é pensar além desse humanismo tradicional e resgatar a humanidade no homem, não em sua essência, mas na sua correlação com os outros viventes e não viventes. Você ouviu mais um programa da Rádio Letras UF. Eu sou Adalberto Miller, coordenador de programação. A gravação deste episódio foi feita por Maria Clara dos Santos e Camila Baetin, estagiárias do Laboratório de Imagem e Som. A produção e estilo foi feita pela estagiária Isabela Bittencourt. A música tema deste episódio é de Lupicínio Rodrigues, interpretada ao clarinete por Júlio Machado, que também assina a direção musical. Rádio Letras, o livro que fala.